Fala rapaziada, chegou ao fim a sexta rodada do Campeonato Brasileiro e, como de costume, estamos aqui para fazer análise de todas as partidas desta rodada. A começar por América Mineiro 0, Cruzeiro 4. Acho que o América precisa se benzer, né? Duas bolas na trave, um gol anulado, Mikael perdendo diversos gols, Aloysio também teve chance. O América mais uma vez criou, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades. E por outro lado, defensivamente está cada vez mais frágil. Então acho que o América precisa se benzer, porque eu já tinha comentado aqui em outras rodadas que mesmo que você esteja jogando bem, esteja criando oportunidades, mesmo tendo esse bom desempenho ofensivo, a partir do momento que você não consegue converter as oportunidades, não consegue fazer os gols, a sua confiança, ó, vai lá embaixo. E eu acho que é isso que está começando a acontecer com o América. Acho que principalmente os jogadores de frente estão perdendo cada vez mais confiança e o América está cada vez mais frágil lá atrás. Hoje o Cruzeiro não teve tantas oportunidades assim. Inclusive achei que o América teve muito mais. Só que o Cruzeiro foi eficiente, cara. Quando chegou no ataque foi lá e fez o gol. Finalizou bastante, é claro, mas a grande maioria foi finalização de fora da área sem muito perigo. Acho que o Cruzeiro finalizou mais que o América, inclusive. Só que foi muito eficiente, cara. Quando o Cruzeiro chegou lá no ataque, conseguiu fazer o gol. Abriu o placar com o Henrique Dourado, com uma assistência do Bruno Rodrigues. Depois teve o gol do lateral esquerdo Marlon, que está fazendo um excelente Brasileirão, excelente início de Brasileirão. E depois o Gilberto entrou e fez 2 gols já no finalzinho da partida. Uma situação complicada para o América, apenas 1 ponto conquistado, nenhuma vitória, claro. E tá na lanterna, cara, tá na lanterna e as equipes estão se distanciando cada vez mais. Então o América tá numa situação muito complicada. Precisa realmente estancar o sangue, parar de sofrer tanto lá atrás e conseguir aproveitar as oportunidades, porque cria demais. Já pelo Cruzeiro, o resultado importantíssimo num clássico lá da cidade, do estado. Foi um resultado muito bom, à toa, fora de casa, né? O América era o mandante, apesar do jogo ter sido no Independência, mas baita resultado do Cruzeiro, que tinha tido um resultado negativo na rodada passada, perdido pro Fluminense em casa e agora vence para subir ainda mais na parte de cima da tabela, para ficar lá, se eu não estou enganado, em terceiro, acho que em quarto ou quinto, enfim. Tem o Atlético Paranaense também, já vou comentar um pouquinho mais sobre o Atlético. Goiás 2, Botafogo 1. Que vitória importante do Goiás. Inclusive jogou melhor que o Botafogo. O Botafogo individualmente, coletivamente, muito mal. Aí já consigo atrelar bastante ao jogo do meio da semana da Copa do Brasil. Acho que os jogadores do Botafogo tiraram um pouquinho o pé. A gente viu muita displicência. O Botafogo não disputando, não competindo, não de fato jogando o que o confronto precisava, pedia. Apesar de ser uma equipe tecnicamente inferior, o Goiás competiu, cara. Tava sempre próximo na marcação, combateu mais, conseguiu incomodar mais o Botafogo. O Botafogo tava realmente, cara, o que eu tô fazendo aqui? Pensando um pouquinho na Copa do Brasil no meio da semana. Realmente muito displicente. A maioria dos jogadores foram mal, né? Marçal, o próprio Segovia, que entrou no lugar do Cuesta, que não pôde atuar, suspenso. O Di Plácido foi mal, o Tietê, Marlon Freitas, Eduardo, muito apagado. O próprio Sauer, que entrou na vaga do Júnior Santos pelo lado direito, também foi mal. O Vitor Sá, a mesma coisa. Só o Tiquinho, que fez um jogo ok, tá? Mesmo assim foi abaixo do que ele estava apresentando, do que ele pode apresentar também. E o Adrielson, acho que o Adrielson é o único da equipe do Botafogo que fez uma boa partida. Mas realmente um jogo para esquecer e que seria importante, né? Porque eu já vou falar também do Palmeiras. Palmeiras que tá nessa luta direta aí para conseguir a liderança do Campeonato Brasileiro. Empatou em casa com o Bragantino e era a chance do Botafogo se distanciar, abrir 3, 4 pontos, né? Agora acho que era para abrir 4 ou 5 pontos, enfim, não lembro, na frente do Palmeiras, mas perdeu o jogo pro Goiás e a diferença é só de 1 ponto. Mesmo assim, o Botafogo ainda tá na liderança. Achei que era uma partida para resolver, para vencer e vencer bem, mas teve essa questão aí, que eu acho, tá? Isso é opinião, não é informação. Acho que os caras tiraram um pouquinho o pé. E o Goiás foi lá e aproveitou, cara. Em casa, uma vitória para sair da zona de rebaixamento, bastante importante nesse momento contra o líder. Então, uma boa partida do Goiás e um resultado melhor ainda, né? E o jogaço da rodada foi Atlético Paranaense 3, Coritiba 2. Que azar do Coxa, né, cara?
Acho que o Coritiba começou bem, inclusive o clássico, começou melhor do que o Atlético na sua marcação com linha de 5, 3 zagueiros, 2 laterais. Marcelino Moreno ganhou uma vaga no time titular, ele que tecnicamente é talvez o melhor jogador desse elenco do Coxa, então ele realmente precisa atuar, precisa jogar. Ganhou a oportunidade e abriu o placar. Foi ele que fez o primeiro gol do clássico, muito bom jogador o Marcelino Moreno. Já tinha comentado aqui no canal algumas vezes que ele não pode ser reserva dessa equipe. E eu acho que o Coxa, com essa marcação, atraindo mais o Atlético para explorar os contra-ataques com o Marcelino de um lado, com o Robson do outro, com o Zé Roberto mais centralizado, que é um centroavante que se movimenta bastante, é um centroavante bastante móvel. Acho que o Coxa incomodou, cara, porque tirou os espaços do Atlético, com essa marcação bem forte, com poucos espaços realmente, com as linhas de marcação bem próximas, e conseguiu agredir nos contra-ataques. Mas, cara, eu acho que cansou um pouquinho, principalmente no segundo tempo, né? O Atlético voltou com tudo, com algumas oportunidades já no início da segunda etapa. É verdade que o Coritiba, logo após o empate do Atlético, o Coritiba chegou ao segundo gol, chegou a fazer 2-1, mas aí, cara, no finalzinho do jogo não pode dar essa bobeira, cara. Na situação que o Coritiba se encontra, não pode deixar isso acontecer. Já nos acréscimos, a bola sobrou no lateral, bate-rebate, sobrou pro William Bigode dentro da área e ele finalizou e empatou. E aí, mano, a bola foi pro centro do ataque, um lançamento, uma jogada, uma bola mais longa, o Henrique, cara. Henrique, cara, com todo respeito ao atleta, na situação que o Coritiba se encontra, você é um cara experiente, já atuou em equipes grandes do futebol brasileiro, além do Coxa, Palmeiras, outras equipes, Fluminense, Corinthians, você só atuou em equipes grandes aí do nosso futebol, seleção brasileira, experiente, 36 anos, cara, num clássico desse tão importante, que mesmo com o empate, seria um empate importante fora de casa para o decorrer do campeonato do Coritiba, também para dar um pouco mais de confiança pela partida que o Coxa fez. Você não pode dar essa bobeira, cara. Você tinha que ter segurado o Eric de qualquer forma, ter feito a falta, se jogava na frente do Eric, dava um carrinho, claro que não maldoso, mas realmente para derrubar ele, para fazer a falta. Agora, aquilo que você fez, cara, todo o repertório que você tem, o cara experiente, não pode deixar isso acontecer, cara. Você simplesmente errou grave, feio, e o Atlético conseguiu chegar ao terceiro gol, já faltando 2 minutos para acabar, realmente nos acréscimos. Resultado muito ruim para o Coritiba, o desempenho foi bom, não mereceu perder, tá? Mas tiveram algumas falhas individuais que prejudicaram a equipe do Coxa. Tá numa situação complicada, né, cara? Acho, talvez sem confiança, teve troca de treinador recente, mudança de sistema, de estilo de jogo, então resultado muito ruim. Já para o Atlético Paranaense, um baita resultado, né, na gana, na vontade, no esforço físico, foi pro abafa no fim da partida e conseguiu vencer o clássico. Uma vitória importantíssima para subir na tabela, para ficar lá em quinto ou sexto, se eu não estou enganado. Então, um baita resultado por um lado pro Atlético e um resultado muito ruim pro Coritiba, que nesse momento está na zona de rebaixamento, é o penúltimo, com apenas 2 pontos, se eu não estou enganado. Corinthians 1, São Paulo 1. Corinthians chegou a 5 jogos sem vitória, 5 jogos seguidos. Né? Só tem uma vitória no campeonato, que foi na primeira rodada diante do Cruzeiro, e empatou com o São Paulo em casa. O jogo foi ruim, né, cara? Acho até que o São Paulo foi melhor, tá? Analisando a primeira e a segunda partida, um time mais organizado, com o Pablo Maia iniciando as ações, jogando bem, com o Rafinha dando apoio pelo lado direito. Foi ele que inclusive participou do gol do São Paulo, do gol do Michel Araújo, uma jogada de ultrapassagem, inclusive foi um baita golaço. Se você for analisar o jogo todo, a bola ficou mais de 1 minuto no pé dos jogadores do São Paulo, rodou de um lado para o outro, a bola passou no pé de vários jogadores, então foi um baita golaço trabalhado mesmo do São Paulo, com o Pablo Maia jogando bem, enfim, já citei o próprio Rafinha, acho que o Michel Araújo também fez uma boa partida, o Wellington Rato, o Luciano estava um pouquinho abaixo, tá? O Caleri também estava um pouquinho abaixo do que pode render, pela qualidade que ele tem, mas mesmo assim achei o São Paulo mais organizado, cara. Teve mais oportunidades, teve o controle da partida durante a maior parte do tempo. O Corinthians foi meio que no abafa, né, cara? No vamos que vamos, na imposição física, na velocidade, com o apoio da torcida, jogando em casa, conseguiu empatar. E já no final, o jogo ficou bastante feio, com poucas oportunidades. Realmente, tecnicamente, foi bastante abaixo. Esperava mais do Majestoso, mesmo sabendo da situação das duas equipes.
mas eu esperava que as duas equipes pudessem apresentar um futebol melhor. São Paulo foi um pouquinho superior, acho também que o resultado mais justo seria talvez uma vitória do São Paulo, mas de qualquer forma um empate, o Corinthians conseguiu esse empate que não é o ideal, longe disso, mas é importante pelo que o clube apresentou nessa partida. Tá na zona de rebaixamento, uma situação complicada, já tem 5 jogos sem vencer, e o São Paulo arrancou esse empate aí que poderia ter sido uma vitória fora de casa, seria uma vitória importante, né? Vasco 0, Santos 1. David Washington brilhou de novo, né? Impressionante como o Santos revela centroavante, né? Yuri Alberto, Caio Jorge, Marcos Leonardo e agora o David Washington. Acho que, assim, eu acho que valeu pela gana, pela raça que os jogadores do Santos tiveram, principalmente na segunda etapa. Porque assim, se a gente for analisar, o desempenho não foi tão bom assim, o Santos esperou um pouquinho mais o Vasco, e aí já entro no demérito do Vasco, que é a questão da criação, de organização ofensiva, já vou citar o Gigante da Colina, mas o Santos, acho que não jogou bem, tá longe disso, mas uma coisa que foi importante, o Santos conseguiu ser uma equipe forte mentalmente, cara. Sofreu bastante na segunda etapa, foi um bonito gol do Peixe, uma jogada trabalhada com o Lucas Lima, assistência do Lucas Lima, inclusive, o Braga participando, e o gol do David Washington, uma calma para fazer o gol, um gol bastante bonito. E no primeiro tempo ficou nessa, né? O Santos contra-atacando, conseguindo chegar, o Vasco meio desorganizado para construir. Já na segunda etapa, o Vasco foi pro vamos que vamos, né? Cruzou 50 vezes, incomodou algumas ocasiões também, o João Paulo trabalhou, fez defesas importantes, mas o Vasco se mostrou uma equipe bastante desorganizada, quando eu falo em organização ofensiva, que é quando o Vasco tem a posse de bola no campo de ataque no seu campo de ataque, no campo de defesa do adversário, e tem uma paciência para rodar, para tentar encontrar os espaços. E falta organização, realmente. Não é à toa que o clube cruzou 50 vezes, não conseguiu chegar ao gol. Claro que o João Paulo trabalhou, mas faltou repertório, realmente. Faltou repertório para o Vasco, não tinha Marlon Gomes, não tinha Andrei, que são jogadores importantes para essa equipe, e estão com a seleção sub-20 para disputar o Mundial, mas de qualquer forma falta um pouquinho de repertório. É claro, tem uma questão do elenco também, se jogadores mais de velocidade, de atacar espaço, do que propriamente de receber no pé, de parar, pisar, construir, deixar o companheiro na cara do gol, mas realmente está faltando um pouquinho mais de uma certa melhoria, né? E aí já tem uma crítica ao Maurício Barbieri, que eu acho que o Vasco poderia tá mais organizado nessa fase do jogo. Já pelo lado do Santos, valeu pela gana, já citei isso, né? Foi uma equipe que conseguiu se defender, que conseguiu... passou por maus bocados? Passou, o Vasco teve oportunidade sim, mas acho que a linha defensiva do Santos se mostrou uma gana muito forte, cara. Com o Messias muito bem, com o Joaquim também fazendo uma partidaça, com o Inocêncio também acho que fez uma boa partida defensiva. Então, um excelente resultado para o Santos, fora de casa, para embalar, né? Chegar à sua segunda vitória seguida, ir para a parte de cima da tabela, já um resultado muito ruim para o Vasco. Em casa, pressionado, para vencer em casa novamente, conseguir um resultado positivo. E nesse momento está a uma posição da zona de rebaixamento, numa situação complicada. Grêmio 0, Fortaleza 0, empate meio xoxo, né? Porque acho que o Grêmio acho que foi superior, tá? É claro que o Renato teve a volta de jogadores importantes, PP voltando ao time titular, entrou com Vina, Bitelo, Cristaldo, com o Viraçante também, o Soares retornando lá no ataque. Uma equipe que não tem jogadores de velocidade, só o Ferreirinha e o Zinho. Ferreirinha machucadozinho, um atleta formado nas categorias de base do Grêmio, subiu agora. Então o Renato está tentando encontrar alternativas, mas com a bola no pé. Não para jogar em profundidade, não para jogar para os caras correrem, mas para receber no pé, aquele jogo mais cadenciado, com posse, com ultrapassagem dos laterais. Acho que o Grêmio criou as melhores oportunidades, o Fortaleza não fez uma boa partida, tá? Se defendeu legal, se defendeu bem, mas faltou um pouquinho de repertório para incomodar o tricolor gaúcho. Então o resultado mais justo seria talvez uma vitória do Grêmio pelo placar mínimo, mas foi de qualquer forma, foi um resultado ok pro Fortaleza, acho que foi um empate ok. E o Grêmio fica aquele sentimento, cara, de poderia ter sido mais pelo que criou, não que tenha criado várias oportunidades. Mas teve chance, cara, o Soares também teve chance, o Vina teve chance, outros jogadores também. Em bola parada, o Grêmio também incomodou, então acho que merecia ter saído com o resultado positivo em casa, lá na Arena do Grêmio. No sábado, tivemos Atlético Mineiro 2, Internacional 0. O Inter tá cada vez pior, né, cara?
principalmente, acho que defensivo e ofensivamente, né? Porque as equipes do Mano sempre foram. A marca registrada do Mano sempre foi ter uma linha de 4 defensiva com 2 zagueiros e 2 laterais bastante sólida, sofrendo poucos gols. E lá na frente conseguia aproveitar as oportunidades que tinha. Só que o Inter atual, de 2023, da sexta rodada do Brasileiro, tá muito frágil defensivamente, tá criando poucas oportunidades. Quando cria, não consegue converter. E foi um jogo bastante ruim, né, cara? O Inter se mostrou uma equipe travada, com poucas alternativas, não conseguiu incomodar o Atlético. Acho que o Atlético foi superior o jogo inteiro. Chegou ao primeiro gol, com um golaço do Vargas de cabeça, um baita cruzamento, logo aos 4, 5 primeiros minutos de partida. E aí já no finalzinho, quando o Hulk entrou, deu assistência para o gol do Paulinho. Paulinho que fez uma partidaça. Talvez a melhor contratação do Atlético aí nessa temporada, tá jogando muito o Paulinho. Então, resultado importantíssimo para o Atlético, para conseguir uma vitória, para subir ainda mais, né, para estar na parte de cima da tabela. Resultado ruim para o Inter, que a gente atrela também ao desempenho muito abaixo. O Inter tá devendo, o Mano tá devendo, ele sabe disso. O elenco foi reforçado em comparação com o ano passado. Então, acho que o Inter pode e deve jogar mais também para conseguir os resultados. Palmeiras 1, Bragantino 1, acho que o Palmeiras tirou um pouquinho o pé, tá? O mesmo exemplo do Goiás, do Botafogo na derrota para o Goiás, acho que o Palmeiras tirou um pouquinho o pé no empate diante do Bragantino por conta dos confrontos que vão ter na Copa do Brasil aí no meio da semana. É claro que o Palmeiras teve mais oportunidades, incomodando bastante pelos lados, jogo pelo centro também, com o Veiga jogando muito, mais uma vez o Veiga tá jogando bem, mais uma temporada, né? Ele que já foi cotado diversas vezes para a seleção brasileira, recentemente foi convocado, mas o Veiga tá jogando muito realmente mesmo pelo Palmeiras. Acho que foi o único cara assim que destoou mesmo, que jogou uma partidaça. Porque de resto, acho que o Palmeiras tirou um pouquinho o pé, baixou a intensidade, criou menos oportunidades do que geralmente cria, e o Bragantino incomodou, cara. O Bragantino entrou sem pressão alguma no Allianz Parque, se defendeu, é verdade, esperou um pouquinho o Palmeiras, mas não foi uma equipe que se resumiu a isso não, cara. Chegou ao ataque, teve paciência para construir jogadas, também incomodou em contra-ataques, teve oportunidades. O Juninho Capixaba achou um golaço para empatar a partida, o Alejandro também teve uma bola para fazer o gol da virada, ele acabou finalizando para fora. Então acho que foi uma partida muito boa, muito inteligente do Bragantino, uma estratégia excelente do Pedro Caixinha, e o Bragantino sai lá de São Paulo com um resultado muito bom, né? Eu já tinha falado que o Bragantino arrancou um empate com o Grêmio lá na Arena do Grêmio, apesar de ter jogado melhor. Se analisando todo um contexto geral do campeonato, sempre é um bom resultado arrancar um empate lá no Sul contra o Grêmio, porque a gente sabe como é difícil jogar lá. E no Allianz Parque é a mesma coisa, o Bragantino conseguiu arrancar um pontinho aí diante do Palmeiras, um pontinho que pode ser importante aí pro Braga no decorrer do campeonato, que fica aí na parte no meio da tabela. Já o Palmeiras perdeu a chance de assumir a liderança do campeonato, empatou com 1-1 e nesse momento está atrás, é o vice-líder, está atrás do Botafogo com apenas 1 ponto de diferença. No fim das contas, conseguiu diminuir a vantagem. Fluminense 2, Cuiabá 0, acho que mais uma equipe que, na minha opinião, tirou um pouquinho o pé, foi o Fluminense, principalmente no segundo tempo, só que com uma diferença, conseguiu a vitória, né? O Fluminense construiu o resultado positivo na primeira etapa, chegou ao primeiro gol, e aí depois no segundo tempo fez o gol com o Ganso, um baita golaço também, inclusive, com o passe do Lima, com o Cano participando. Mas o Fluminense naquela sua mesma estratégia. O Fluminense tem um modelo de jogo bem definido, com jogadores muito próximos em uma certa região do gramado, com passes bem curtos, rápidos, para resolver já naquela mesma situação, naquele mesmo espaço. E o Flu conseguiu a vitória, conseguiu construir rápido o resultado, e aí tirou bastante o pé, né? Acho que deu a bola um pouco mais pro Cuiabá, falou, Cuiabá, tá 2-0 no placar para mim, cara. Agora você que tem que construir, você que vai tentar aí o resultado, tentar virar. E o Cuiabá realmente faltou qualidade técnica. Eu até achei o Cuiabá bastante organizado para criar oportunidades, mas faltou realmente qualidade para ter aquele último passe, para empurrar a bola para dentro. E o Fluminense realmente, como eu já citei, acho que baixou um pouquinho a intensidade. O jogo da Copa do Brasil aí do meio da semana, a partir dos 15, 20 minutos do segundo tempo, o Flu já começou a dar uma segurada, mas jogou com o regulamento debaixo do braço, né? Porque já tinha feito o resultado positivo, então só segurou aí
a vitória diante do Cuiabá, uma vitória importante que o Fluminense sobe aí e fica na terceira colocação. Bahia 2, Flamengo 3. O Bahia é mais uma equipe que tem que se benzer, né, cara? Acho que é a mesma situação do América. O Bahia, ele cria bastante oportunidade, converte algumas, outras não, mas lá atrás está sofrendo muito. Muitos erros defensivos, muitas falhas defensivas. É claro que tem toda a questão da arbitragem. Não achei que era para amarelo. O lance do Canu, a gente sabe que não é lance de VAR, porque amarelo o VAR não chama, né, não aciona o juiz. Teve a expulsão do Rezende também, enfim. Alguns lances bastante questionáveis, mas analisando campo e bola realmente, apenas o desempenho e o resultado, acho que o Bahia jogou bem, o Cauli voltando a atuar muito bem, ele que ficou no banco de reservas na rodada passada, diante do Santos, entrou e foi mal, não desempenhou um bom futebol. Naquela partida o Bahia, todo o time, os 11 iniciais do Bahia foram muito mal, e, bom, perdeu por 3-0 do Santos, né, na Vila Belmiro. Já para a partida diante do Flamengo, acho que o Bahia jogou bem, cara, construindo desde lá de trás, com 3 zagueiros, com 2 alas, apoiando bastante, com o Cauli no meio, Tassiano, o próprio Iago Felipe, Biel jogando bem, e criou, converteu algumas, teve o gol com o Biel na primeira etapa, teve o gol com o Ademir no segundo tempo, mas as falhas custaram muito caro, porque o Flamengo se mostrou uma equipe muito forte na bola parada, teve um gol de pênalti, teve um gol de bola aérea também, então conseguiu aí fazer um resultado que é importante, cara, fora de casa, lá na Fonte Nova. Então, um resultado importante para o Flamengo, que não desempenhou um bom futebol, longe disso, teve falhas defensivas também, mas conseguiu aproveitar, e acho que analisando só pelo resultado, foi um resultado importante, muito bom para o Flamengo chegar na parte de cima, na primeira metade da tabela, acho que está em oitavo ou nono, não sei muito bem, mas já pintando aí entre os 10 primeiros colocados do Brasileirão. Já pelo Bahia, resultado bastante ruim. É claro que é o Flamengo, o melhor elenco da América Latina no papel, jogadores de muita qualidade. Acho que é o elenco mais caro da América do Sul. E, bom, mas teve um resultado que compromete um pouquinho. O Bahia, nesse momento, está brigando aí para não cair. Está em 14º, se eu não estou enganado, 14º. Mas com uma diferença de pontos muito próximas aí para o Corinthians, 1 ou 2 pontos. Então é para ficar de olho, para ficar ligado. Tem Copa do Brasil no meio do ano, ou no meio da semana, contra o Santos, depois tem um confronto muito difícil aí já no fim de semana, então uma situação complicada para o Bahia, que precisa estancar o sangue. Acho que é a mesma questão do Coritiba e do América também, né? Precisa estancar o sangue, sofrer menos lá atrás, e que acho que naturalmente vai aproveitar as oportunidades que cria, porque cria bastante. Beleza, galera? Essa foi a análise da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.